Nesta semana, em Terra Nostra, Juliana quase troca o nome de Marco pelo de Mateu no altar e deixa Francesco em choque. Enquanto isso, Antenor parte para cima de Mateu com uma faca em plena festa e Gumersindo precisa atirar para salvar os dois. E não para por aí. Padre Olavo revela a gravidade da febre amarela e assusta toda a fazenda. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Angélica se rende aos beijos apaixonados de seu noivo e de tanta emoção, a moça desmaia. Augusto se desespera. Enquanto isso, Altino e Gumersindo conversam sobre como seus cafezais sustentam a economia do país. Angélica recobra a consciência. Augusto continua preocupado. Maria do Socorro interrompe a conversa dos homens e diz a Altino: "Eu gostaria de conversar a respeito do casamento de nossos filhos, senhor Altino. Quero saber quais são as providências que nós temos que tomar." Gumersindo responde com rispidez: "As mesmas que tomamos no casamento da Rosana, Maria." Altino gentilmente explica: "Nós vamos precisar de uma certidão de nascimento da Angélica, e do seu consentimento e do consentimento do seu marido, para que o Augusto possa providenciar tudo. Como advogado que é, ele está perfeitamente a par da nova lei." Gumersindo, lembrando dos tempos passados: "Era mais fácil quando o casamento era apenas na igreja." Altino, sendo mais sensato: "Mas é mais seguro assim. Na minha opinião, foi providencial esse decreto do governo reconhecendo o casamento apenas no civil." Augusto conta ao pai que Angélica desmaiou ao beijá-lo. O homem fica impressionado com o acontecimento. O rapaz reflete preocupado: "Se um simples beijo a fez desmaiar de emoção, eu imagino o que vai ser da nossa noite de núpcia." Maria do Socorro e Rosana desconfiam do comportamento estranho de Angélica após a visita de seu noivo. A mãe, preocupada, adverte: "Seu noivo vai ver os papéis para o casamento no civil. Eu espero que você não comece com aquela história outra vez." Angélica a tranquiliza: "Não, eu vou me casar com ele. A senhora e o papai podem ficar descuidados." Ao ficarem sozinhas, Angélica conta com muita empolgação sobre o beijo de seu pretendente. Mateu e Bartolo conversavam sobre Antenor. O amigo de Mateu diz com preocupação: "Sim, mas você vê se toma cuidado com esse Antenor, hein, Mateu? Aposto que ele não deve estar contente de servir só de cocheiro quando eles viajam." Mateu parece não se preocupar com Antenor. Bartolo continua e dá seu conselho final: "Ah, eu se fosse você, falava com o patrão e mandava ele embora." Mateu encerra a conversa com segurança: "Não se preocupe com isso, Bartolo. Eu sei o que estou fazendo." Angélica conta os detalhes para Rosana, ainda emocionada: "Desfaleci nos braços dele. A emoção foi demais para mim. Primeiro vi aquele calor subir no corpo, depois a tremedeira. Meu coração disparou, e quando eu dei por mim, eu estava no chão. E ele me amparando, me chamando com aquela voz tão doce." Rosana julga a ingenuidade excessiva da irmã, dizendo que Augusto terá medo de beijá-la novamente. Antenor ronda os italianos e critica o fato deles estarem saindo do trabalho mais cedo. Batista avisa Bartolo, soluçando de nervoso: "Mateu precisa tomar cuidado com esse sujeito, seu Bartolo. Ele é perigoso, senhor Antenor. Não é flor que se cheire." Angélica conta os detalhes de seu primeiro beijo emocionante e diz com determinação: "Da próxima vez, eu não vou desmaiar." Mateu continua arredio com Rosana. Rosana o questiona: "Então, por que casou comigo?" Mateu responde com raiva: "Que pergunta é essa? Eu me casei com você, Rosana. Por causa da tua mentira, teu pai me obrigou." Ela pergunta, com a voz triste: "Você não gosta nem um pouco de mim? Nem um pouco?" A resposta de Mateu é cruel: "Não, e eu te odeio, Rosana." Tício vê Antenor com um olhar sombrio, limpando sua arma e se preocupa: "Ele está com cara que vai fazer alguma desgraça." Marco Antônio detalha ao pai toda a burocracia envolvida para celebrar o casamento no civil, de acordo com a nova lei. Francesco prossegue: "E ainda vamos ter que esperar mais 2 meses depois desse prazo, papai." Francesco fica espantado com tanta dificuldade e questiona sobre como a barriga de Juliana vai estar depois de tanta demora. Todos se preocupam em como Juliana irá usar o vestido de noiva. Francesco intervém com autoridade: "Não vamos fazer drama por causa disso, filha minha. Eu vou até o cartório e dou um jeito nisso. Eu vou ter uma conversinha com o tal de oficial de registro e pronto, de um jeito." Preocupado, Marco Antônio pergunta se o pai irá burlar a lei. Francesco mostra que já aprendeu o jeitinho brasileiro: "Não, burlar não. Vou dar uma apressadinha nela." Francesco e Marco Antônio continuam a conversa. O filho conta que a igreja também exige um prazo. O senhor afirma que vai ter uma conversinha com o padre também. Marco Antônio conta a Juliana que seu pai vai tentar adiantar o casamento na igreja. Ele fica angustiado ao perceber que a moça está triste. O rapaz, completamente rendido aos encantos da italiana, afirma: "E eu ainda vou fazer você feliz, Juliana." Paola, cheia de confusão, implora a Augusto: "Não posso ir no teu casamento, Augusto, mas só para olhar, só para te ver casando."
Eu prometo que fico quieta no meu canto. O homem nega com firmeza, temendo o pior. Ele faz um anúncio que deixa a italiana desesperada. Tem outra coisa. Eu vou lhe deixar um bom dinheiro, para que não lhe falte nada. Eu vou ficar pelo menos uns 20 dias sem aparecer por aqui. Preciso viajar com minha mulher. A lua de mel. Não posso fugir disso, né, Paola? Paola fica triste. Augusto tenta consolá-la. A nossa lua de mel foi aqui, meu amor. Nessa casa. Você não está contente? E sugere. Você podia aproveitar esse tempo para ir visitar seus pais na fazenda nova, onde eles estão vivendo. Mas eu não quero que você fique batendo pernas por aí enquanto eu estiver fora. Augusto deixa Paola completamente arrasada e frustrada. O dia do casamento de Angélica e Augusto chega. Todos estão se arrumando ansiosamente. Francesco recebe o convite do casamento. Marco Antônio, que teme que Juliana saiba. Jogue fora esse convite, papai. Eu não quero que a Juliana saiba. E depois, o tal Augusto nunca foi tão meu amigo assim que eu tenho que comparecer ao casamento dele. Eles ficam felizes ao saber que Juliana está experimentando o vestido de noiva. Mariana e a costureira admiram o vestido de noiva. Juliana não esboça nenhum sorriso e tem uma crise de ansiedade quando a costureira comenta sobre como o vestido escondia sua barriga de grávida. Senhora, por favor, me tira logo esse vestido. A mãe de Paola surpreende a filha com sua visita e diz: Teu marido me mandou aqui ficar com você, filha minha. Bartolo se preocupa por estar jantando na casa do patrão. Leonora o tranquiliza, dizendo que a patroa pediu que ela cuidasse da casa enquanto a família estivesse no casamento. Eles conversam sobre o casamento de Mateu. A mulher se compadece de Rosana. Não é demais o castigo, Bartolo? Se a senhorinha abrir a boca, que ele não é másculo. Bartolo reflete. E ainda mais com o pai, esperando um neto dela. E depois de fofocarem tanto, ele encerra. Sim, mas a gente não tem nada a ver com essa história. Então, vamos mudar de assunto. Leonora imagina como seria se eles pudessem ter uma casa como a dos patrões. Bartolo rapidamente a decepciona com a realidade. Mas como, Leonora? Ganhando a porcaria que a gente ganha aqui e pagando o preço das coisas que a gente compra lá na venda do Batista. Aqui a gente só não paga o que a gente respira. Rosana chegou inesperadamente. Leonora se justifica, nervosa. Dona Rosana, me desculpe, mas eu chamei o meu marido para jantar comigo, porque eu não queria ficar sozinha nesta casa. Rosana tranquiliza a empregada e vai se deitar. Mateu, visivelmente perturbado, pede um prato de comida a Leonora e conta. Não ficamos para a festa, dona Leonora. Eu vim embora depois que acabou a cerimônia na igreja. Eu não gosto daquela gente. Eu não gosto daquele luxo. Ele continua, revelando seu desconforto. Mas depois, Bartolo, eu não ia ficar lá para ver aquela gente me olhando e perguntando como eu, um italiano, ia estar casado com a filha de um fazendeiro milionário como eles. Rosana se irrita e decide dormir em outro quarto. Paola lamenta sobre o casamento de Augusto com a mãe. A mãe tenta acalmá-la. A moça revela seu temor. A mãe se exalta por um momento, depois tenta manter a calma. Ele te tirou da nossa casa por quê, então? Olha, filha, se ele não tivesse tanta atenção com você, não tinha me mandado buscar na outra fazenda para eu vir ficar com você, filha minha. Sinal que ele gosta de você e muito. Senão, não ia ter ciúmes. Paola se desespera. Mas vai se deitar com aquela outra esta noite, mãe? Eu morro só de pensar nisso. Mateu questiona Rosana por ela ter saído do quarto. Rosana ameaça. Eu vou conversar com os meus pais quando eles voltarem. Contar que eu não tenho marido na cama. Mateu responde com crueldade, deixando Rosana furiosa. Fala! Eles vão pensar que é mais uma mentira sua, o amor. Pode dormir aí, sossegada. Rosana ameaça. Eu vou contar, Mateu. Eu vou contar. Augusto leva Angélica para o quarto e começa a se despir. A moça entra em pânico ao ver a cena e sai correndo de volta para a festa. Augusto vai atrás e consegue resgatar a esposa. Por favor, Angélica, que explicação vamos dar se voltarmos para lá agora? A moça fica intimidada com a ideia do que pode acontecer e pede que o marido saia por um instante. Angélica, sozinha e atormentada, pensa: aqui eu não quero, não desse jeito. Deus que me perdoe. Mas essa cama foi da mãe dele. No dia seguinte, Maria do Socorro e Gumercindo comentam sobre a festa. A mulher diz ter ficado deslumbrada. Realmente o senhor Altino não poupou dinheiro para casar o filho. Eu fiquei até humilhada de ver tanto luxo, tanta riqueza, depois da festa que demos para o seu casamento. Gumercindo deixa todos constrangidos. Essa bobagem. Depois o senhor Altino tinha mais motivos para estar feliz e gastar dinheiro. Mateu se despede, claramente irritado. Os pais se retiram para descansarem. Rosana fica a sós com a empregada e conta. A Angélica ficou esperando o tempo acordada, de medo de se deitar com o marido. Leonora desapontada. Vai ver que não adiantou nada a conversa que eu tive com a coitada, não? Na casa de Francesco, os presentes de casamento começam a chegar. Janete aproveita para destilar seu veneno contra Juliana. Para a noiva não chega nenhum. Também a noiva é uma ilustre desconhecida.
Eu fico imaginando nossos amigos lendo o convite e se perguntando quem é Juliana Splendore. Pois se até os padrinhos dela você teve que arrumar, porque ela não tem ninguém nesse mundo, não é? Francesco responde irritado. Eu não vou aguentar ouvir você falar as mesmas coisas a todas as horas, Janete. O nosso filho vai se casar com Juliana e gosta dela. Será que isso não conta pra você? Janete responde com falsidade. Conta. Conta muito. A felicidade do meu filho conta muito. Por isso que eu não me conformo com esse casamento. Ainda mais ela trazendo na barriga uma criança bastarda. O marido diz com firmeza, pois eu vou aceitar essa criança como se fosse meu neto ou minha neta. Porque nosso filho aceitou como se fosse filho dele. Janete questiona com maldade. E quando ela tiver outro filho, filho do nosso filho, Francesco, com o seu sangue, você vai dividir a herança dele com o bastardinho? Porque ele também vai herdar o que meu pai deixou. Marco Antônio falava carinhosamente com Juliana sobre o casamento. Quando você entrar naquela igreja, Juliana, os meus amigos vão entender por que eu desapareci de repente do convívio deles. É verdade, você mudou a minha vida. Juliana suspira e diz, e gosto de você. E eu quero esquecer tudo o que me aconteceu na minha vida. Marco Antônio promete, eu vou fazer você esquecer. Eu vou fazer. Observando de longe, Janete sussurra. Ela está fazendo de conta que esqueceu o italiano dela. Eu não posso deixar esse casamento acontecer. Rosana decide desabafar sobre as frustrações de seu casamento com sua mãe. Eu estou casada, mamãe, mas não tenho marido, não tenho homem na cama. A mãe fica horrorizada com o que ouve e a repreende. Isso é jeito de uma moça falar? Rosana se defende. Mãe, eu sou uma mulher casada. Eu preciso falar com alguém, e esse alguém só pode ser a senhora, minha mãe. E não se escandalize com o que eu vou lhe contar, pelo amor de Deus, que o Mateu não me procura, não me quer. E quando eu procuro, ele me repele. Contrariando o pedido da filha, a mãe fica escandalizada e a ofende. Mas é que isso que você está me dizendo é um absurdo. Você me disse que procura o seu marido. Porque você não é uma meretriz. A senhora reflete sobre as dificuldades de seu próprio casamento e repreende a filha. Foi você quem procurou por isso, quando inventou aquela mentira. Rosana se entristece. Eu sei, minha mãe. Se arrependimento matasse, eu já estaria morta. O que é que eu faço? Talvez, se a senhora falar com o papai. Maria afirma. Seu pai pode tocar num assunto desse com seu marido? Eles são homens. Minha filha, seu pai vai morrer de vergonha se ele tiver que pedir a esse italiano que ele se deite com a própria filha. Rosana reflete, desesperada. E haverá outro jeito de eu dar a ele os netos que ele tanto quer? Bartolo aconselha o amigo. Mas não está na hora de acabar com essa bobagem, Mateo. Mas escuta, se você se casou com aquela ragazza, você vai ter que cumprir o teu papel de marido. Imagina se ela conta para o pai dela que você é... Mateo interrompe e confessa. Às vezes, eu até tenho vontade de dormir com ela, mas eu olho para ela, Bartolo, e eu vejo a minha Juliana. Aí me sobe um ódio. O amigo é realista com Mateu, mas esqueça aquela Juliana, santo Deus. Você vai acabar perdendo a herança que você vai herdar. Mais dia, menos dia. A Juliana casou com outro. Então cuide da tua vida, do teu futuro, ragazzo. Mateu revela sua obsessão. Mas eu queria ver ela, Bartolo. Falar com ela. Pelo menos uma vez, porque eu não acredito que ela me esqueceu. Mas eu estou apaixonado, Bartolo, e te digo uma coisa, a primeira vez que eu estiver em São Paulo. E eu vou dar um jeito de achá-la. Bartolo se alarma. Vai fazer o quê? Vai roubar ela do marido? Mateu responde com determinação. E se ela me quiser ainda, Bartolo, eu carrego ela comigo. Constrangida, Maria do Socorro conta ao marido que Rosana foi se queixar do marido. Ela, ai meu Deus, eu não sei como é que eu vou falar. Ela disse que ele não a procura. Constrangida, Maria do Socorro conta ao marido que Rosana foi se queixar do marido. Ela, ai meu Deus, eu não sei como é que eu vou falar. Ela disse que ele não a procura. A única vez que eles fizeram aquilo foi aquela noite que passaram juntos na colônia, no dia do casamento. Ela me implorou que eu contasse a você para que você fosse conversar com ele. O Mercindo fica pálido, sem acreditar. Isso não pode ser. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Antenor, com os olhos vermelhos de ódio, pensando em vingança, resmunga. Ainda pego esse italiano. Ele tomou meu lugar, Tizão. O menino retruca. Ele se casou com a filha do patrão. O senhor queria o quê? O capitão do mato continua desabafando sua raiva. É por causa disso mesmo que eu estou falando. O pior é que eu tive ele aqui nas minhas mãos e deixei ele passar. Eu estou aqui há muitos anos, Tizão. E sempre fui o braço direito do nosso patrão para o que desse e viesse. Só eu sei o favor que ele me deve, Tizão. E dos grandes, que eu não posso nem falar. Ah, se eu falasse, Tizão, sempre destemido, provoca o homem. Mas vai ver então que é por causa disso que o patrão mandou você embora. Antenor diz com amargura. Põe mais um café para mim, Tizão. Agora eu virei o cocheirinho da família e só. Mas eu ainda pego esse italiano. Ah, se pego. Bartolomeu continua advertindo o amigo Mateu
sobre o perigo que Antenor representa. Mateu segue despreocupado. Bartolomeu muda de assunto e pergunta sobre as terras. E aquela promessa que ele fez que ia dar as terras para a gente plantar? Mateu, eu quero a minha roça. Eu quero criar minhas galinhas, meus porcos. Mateu acenou com a cabeça e diz que já está vendo isso. O homem cobra a urgência do amigo. Sim, mas vê logo, vê se vê logo, porque todo mundo está dizendo que você passou para o lado de lá e esqueceu a gente. Mateu fica bravo. Mas quê? Não fala besteira. Sim, mas não é besteira. Rosana desabafa com Leonora sobre o comportamento de Mateu. Ele está me castigando, Leonora. Leonora tenta consolá-la. Escuta, filha, eu já falei com o Mateu. Meu marido também já falou com ele para ele parar com essa besteira de não te querer. Rosana diz com lágrimas nos olhos. Eu não sei mais o que fazer. Estou ficando até envergonhada de tanto me oferecer. Às vezes, ele me olha e parece que vai me querer, que vai me tomar nos braços dele. Mas de repente, ele muda, vira para um canto, nem me olha, nem fala comigo. Leonora, com sabedoria maternal, diz: é porque ele ainda não tirou a Juliana da cabeça dele. Ainda não esqueceu o amor. Mas o tempo é o melhor remédio, filha minha. A gente esquece até os mortos da gente, não é verdade? Então, é por isso que eu te falo. Tenha um pouco de paciência com o teu marido. A empregada puxa Rosana de canto e dá um conselho que deixa a moça intrigada. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Não procura mais ele. Se ele te procurar da primeira vez, você não aceita. De jeito nenhum. Você empurra ele, afasta ele, cai da cama, faz qualquer coisa, mas não deixa ele te tocar. Rosana sem entender. Mas como é que eu vou fazer isso, Leonora? Isso é tudo o que eu quero. Leonora continua explicando com jeitinho. Mas faz do jeito que eu estou te falando. Porque se você não procura ele, ele já vai estranhar. E depois, se você rejeita ele, ele vai ficar morrendo de vontade, Rosana. Aí, você vai ter ele nas tuas mãos. Escreve o que eu estou te falando, filha. Rosana fica animada e decide. Pois eu vou fazer o que você está me falando, Leonora. Eu vou fazer. A mãe de Paola fica espantada com tanto dinheiro que a filha gastou e a aconselha. Agora guarda, guarda que não sabemos o que será do mais da tua vida. Sabe, filha, se ele é mão aberta, você aproveita. Se você precisar de 5, pede 10. E guarda 5. E não deixa ele dar tudo lá para outra, porque você também é mulher dele. Paola afirma. Ele está casado com outra, mãe. É lá que está o amor dele. A mãe desabafa. Sabe, filha, a tua mamãe estava desesperada por causa da tua história com o Dr. Augusto, e eu não me conformava. Então, eu estou contente com você, tendo esta casa e essa vida que você está levando, filha minha. Paola confessa que está morrendo de ciúmes de Augusto com a outra mulher. A mãe segue aconselhando. Mas não pensa nisso, filha. E escuta a tua mãe. Põe logo um filho nos braços de teu marido. Aí quero ver quem vai tomar ele de você, filho. Quem mais pode prender um homem além do amor? Paola comenta rindo. E uma bela macarronada, mamãe. Ele adora o meu macarrão. Janete fala mal de Juliana para Mariana. Nada disso teria acontecido se ele não trouxesse aquela infeliz para dentro dessa casa. Parece até castigo. Ele vai se casar com ela sabendo que ela traz na barriga o filho de outro. Meu Deus, isso parece um pesadelo. Mariana tenta acalmar a patroa. Mas não há mais nada que a senhora possa fazer. É melhor a senhora se conformar e não ficar sofrendo tanto por isso, ou vai acabar lhe fazendo mal. Janete suspira. Já está fazendo, Mariana. Já está me fazendo mal. Eu não sei se eu vou conseguir entrar naquela igreja sabendo que ele vai se casar com aquela infeliz. Eu acho que eu prefiro morrer antes que isso aconteça. Juliana confessa a Marco Antônio que gostaria que eles tivessem a própria casa e diz saber que a sogra não gosta dela. O rapaz tenta amenizar a situação, explicando: não é isso, Juliana. Ela também estaria inconformada se eu estivesse me casando com outra. É ciúme isso que ela tem de mim. Juliana se sente inferior por achar que a mulher quer algo melhor para seu filho. Marco Antônio se declara: não, não fala isso. Para mim não existe ninguém melhor do que você, Juliana. A impressão que eu tenho é que eu estive a vida inteira à sua espera. Eu senti isso na primeira vez quando você chegou aqui. Está lembrada? Ali eu já me perdi de amor. Ali eu já comecei a mudar de vida, Juliana. A italiana suspira e diz: eu sei, você já me falou isso. Sabe, na Itália meu pai falava que teu pai tinha um filho aqui no Brasil. Um belo garoto. Ele escrevia isso nas cartas que mandava para o meu pai. Marco Antônio fica feliz com o que ouve e diz: imagina como ele deve estar feliz lá em cima vendo você comigo. A italiana concorda e completa: é verdade. Às vezes eu penso isso. Parece que o destino escreveu assim. Marco Antônio promete: e nada nesse mundo e nem ninguém, Juliana, vai nos separar. Em seguida, a beija. Gumercindo, todo sem jeito, recebe o genro e o enche de perguntas sobre o casamento. Depois de muito rodeio, o homem toma coragem e questiona: minha mulher veio falar comigo que a Rosana se queixou de que você não tem procurado por ela. Na cama. Então ela foi se queixar disso para a mãe.
E a mãe veio me pedir para falar com você para saber o que está acontecendo. Mateus se levanta e é direto com o sogro. Tudo bem, esse é um assunto que eu só trato com minha mulher. Com licença. Juliana sofre em silêncio por não conseguir esquecer Mateu. Janete entra no quarto e questiona o porquê de Juliana estar chorando. Chorando por quê, Juliana? É assim que você vai casar com o meu filho pensando em outro? Quem você pensa que está enganando? Além do meu filho, é claro, que parece que ficou cego. Juliana nega e tenta se explicar. Eu vou me casar com o teu filho, senhora, e vou ser fiel a ele por toda a minha vida. Eu chorava de saudade, do meu papai e da minha mamãe. Janete não acredita. A italiana, cansada de tanta grosseria, a enfrenta. Mas eu posso ir embora de novo. Se for a vontade da senhora, a senhora resolve, dona Janete. Vou já, se a senhora quiser. Janete se irrita. Você sabe que eu não posso fazer isso, italiana. Você está querendo jogar meu filho e meu marido contra mim? Não esperava encontrar você chorando nesse quarto, às vésperas de se casar com meu filho. Quando você vai esquecer esse Mateu? Juliana promete que irá esquecer seu amado e se entregar a Marco Antônio. Janete se acalma e diz: está bem? Esqueça o que eu falei. Eu vou acreditar que você estava chorando por causa dos seus pais. E me desculpe por eu ter entrado no seu quarto sem bater. Juliana continua a sofrer por seu Mateu, assim que fica sozinha em seu quarto. Desesperadamente, ela suplica que seu amor venha buscá-la. Mateu se enfurece com Rosana por ela ter contado aos pais sobre a situação deles. O italiano esbraveja com crueldade. Eu não te amo e eu não te quero. Eu posso acabar com esse casamento maldito a qualquer hora. Te deixo, vou embora e vou viver a minha vida. Rosana toca na ferida de Mateu perguntando se ele vai procurar a Juliana, lembrando que ela também deve estar casada, e questionando se ela ainda o ama. Eles continuam gritando um com o outro. Rosana perde a paciência e diz: eu também não te quero mais, italiano. Passou todo o meu encantamento que eu tinha por você. Eu nunca mais vou me queixar com ninguém. Nunca mais. E tome banho antes do jantar. Mariana, gentilmente, aconselha Juliana. Você precisa parar para pensar na sua vida, Juliana. Esquecer o pai desse filho que você está esperando. Você teve muita sorte de encontrar um partido como o Marco Antônio, disposto a tudo para se casar com você. E um protetor como o pai dele. Então por que ficar chorando trancada no seu quarto? Como você queria que a senhora Janete se sentisse vendo você nesse estado? Às vésperas de se casar com o filho dela, Juliana ouve tudo de cabeça baixa e concorda. De um jeito maternal, a empregada diz: minha filha, se você tiver juízo, essa criança vai nascer nesta casa como um príncipe. É nela que você deve pensar. Se esse casamento não acontecer e você tiver que sair daqui, eu não quero nem pensar o que vai ser da sua vida e da vida dessa criança jogadas nesse mundo. Juliana diz sem pensar: eu posso trabalhar. Mariana a repreende: como uma criadinha. E quem vai te querer com um filho pequeno nos braços? Não jogue fora a sorte que Deus lhe deu, menina. Esqueça para sempre o seu italiano, que se ele te amasse de verdade, não teria arranjado outra tão depressa. Ele arrumou a vida dele. Arrume a sua, você também. Marco Antônio conta ao pai que planejava ter uma despedida de solteiro com os amigos, mas que mudou de ideia, por não fazer mais sentido com a vida que ele quer levar de agora em diante. O pai fica orgulhoso com o amadurecimento do filho. O rapaz fica tenso e desabafa seu medo. A mamãe pode atrapalhar, papai? Ela continua hostilizando a Juliana. Francesco garante que vai conversar com Janete. A mãe de Paola aconselha a filha a ir ao banco e guardar suas economias. Cega de ciúme, a filha não consegue pensar em mais nada que não seja em seu amado nos braços de outra. Angélica reclama sem parar da viagem de lua de mel e diz querer conhecer sua casa em São Paulo. Augusto, mesmo querendo continuar a viagem, cede às vontades da esposa. Ele diz que vai tomar banho e Angélica, temendo uma investida do marido, pede que ele se troque no banheiro. O rapaz avisa: mas hoje eu não vou querer saber de desculpas, Angélica. Eu não vou voltar para São Paulo sem ter feito de você minha mulher. Ou então, eu vou lhe devolver ao seu pai. Gumercindo conta a Maria do Socorro que teve uma conversa com Mateu. O homem diz, esperançoso: talvez eles mesmos resolvam esse assunto. Nem teria cabimento a gente se intrometer. A esposa fala sobre sua preocupação em saber como está a filha Angélica. Gumercindo garante que essa filha está bem casada. No quarto do hotel, Angélica continua com medo de seu marido. Augusto, já sem paciência, a beija. A moça surta e grita: não, espera, Augusto. Não, não, não. Aqui não. Na nossa casa. Espera mais um pouquinho. Na nossa casa. Augusto se irrita. Se você não se deitar aqui comigo, se não parar com essa bobagem, você não vai nem conhecer a nossa casa em São Paulo, Angélica. Porque eu vou te levar diretamente para a casa dos seus pais quando chegar lá. Angélica, como uma garota mimada, diz: está bem então, Augusto. Pode me devolver aos meus pais. Augusto fica louco e tenta tomar sua mulher à força. Angélica resiste. O rapaz diz com firmeza: amanhã mesmo nós vamos voltar para São Paulo.
Eu me casei para ter mulher. Na cidade, Paola vai com a mãe até o banco. Francesco as recebe. Inês explica ao banqueiro: Senhor Francesco, nós queríamos saber o que temos de fazer para a minha filha Paola guardar um dinheirinho aqui com o senhor. Ela está começando a fazer umas economias. Francesco sorri e explica: Mas é assim que se faz. Dinheiro escondido no colchão não rende nada. E o colchão ainda pode pegar fogo. Não é verdade? O nome completo, endereço, data de nascimento e, por favor, me assina 3 vezes. A mãe conta: Minha filha vive aqui mesmo, nesta rua. Mas eu vivo em uma fazenda com o meu marido. Nós temos lá uns pés de café. Francesco ouve a senhora, enquanto finaliza os procedimentos bancários. Rosana deixa a mãe confusa, dizendo que está bem e pedindo que ela esqueça o que disse. Gumercindo se desculpa por ter se intrometido no casamento de Mateu. Não é fácil para um pai ter que dizer essas coisas para um genro, Mateu. Você me entende? Mas me preocupa o rumo que esse casamento está tomando. Eu concordo que você ainda possa ter razões para estar ressentido com ela. Mas que diabo? Até quando você vai levar essa história? Mateu promete: Eu vou pôr um fim nisso. Eu prometo. Gumercindo confessa suas preocupações. A Angélica está casada com um bacharel. E o próprio pai concorda que não tem nem vocação nem vontade para cuidar dos cafezais deles. Mateu se assusta. Eu nem penso nisso, senhor. E depois, o senhor tem uma saúde de ferro. O sogro continua: O ferro também enferruja. Eu preciso confiar em você, italiano. Então me encha aquela casa de netos, Mateu. Ou eu vou deserdar você e a minha filha. Mateu garante: Pode confiar, senhor. Eu vou tentar. Augusto e Angélica chegam em São Paulo. O rapaz diz, exausto: Esta seria a sua casa, senhorinha Angélica. Eu nem lhe pergunto se gostou ou não, porque a senhorinha só vai dormir aqui esta noite. Amanhã, bem cedo, eu vou levá-la de volta à fazenda do seu pai. Angélica se desespera. Você vai mesmo fazer isso comigo? Ele afirma: Vou. Você deve mesmo ter vocação para ser freira. Eu não posso competir com Cristo. Augusto se despede e sai. De volta à cidade, Augusto corre para visitar sua italiana. Surpresa e feliz com sua chegada antecipada, Paola se joga nos braços do amado. Angélica, sozinha e angustiada, tenta vencer seus medos. Ele não vai me devolver. Não vai não. O que meu pai vai fazer comigo? Esta noite vai ter que acontecer. Aqui, na minha casa, esta noite. Deus, me dá coragem. Augusto come satisfeito. Até parece que você adivinhou que eu ia chegar mais cedo. A mãe se gaba. Ela fez o macarrão, mas eu fiz o molho. Augusto, se sentindo muito mais à vontade com essa sogra do que com a outra, brinca. Mas você tem a quem puxar, hein, Paola? Paola, esperançosa, pergunta se o rapaz vai dormir com ela. Augusto, com pesar, responde: Não posso deixar a Angélica sozinha lá em casa. Aliás, eu saí dizendo que ia comprar alguma coisa para comermos. Ela já deve estar preocupada. A mãe, sem noção nenhuma do que fala. Mas eu faço um prato para ela e o senhor leva. Paola a fuzila com o olhar. Francesco está na sala com Juliana e Marco Antônio. O homem se emociona e diz: Amanhã, a esta hora, vocês vão estar casados. Gostaria que seu pai e sua mãe estivessem aqui conosco para vivermos este momento. Juliana compartilha dos sentimentos do sogro. Marco Antônio fala sobre os planos após o casamento. Nós vamos deixar nossa lua de mel para depois que você tiver tido nosso filho, Juliana. Juliana respondeu baixinho: E eu nem estou pensando nisso. Marco Antônio explica: A Juliana está mais preocupada em saber onde é que nós vamos morar, papai. Francesco diz: Mas eu já te falei, Marco Antônio. Escolhe num terreno, que eu tenho tanto por aí, e manda construir a casa nova. É meu presente de casamento para vocês, hein? Augusto tem a audácia de levar o macarrão de Paola para a Angélica. Ela experimenta e adora, sem fazer ideia de que a refeição foi preparada por sua rival. No quarto, Augusto reflete sozinho. Não sei por que ela me esperou de camisola. Deve ser a mesma história de todas as noites. O pior é que a dona Inês está lá com a Paola. Tomara que vá logo embora. Gumercindo conversa na sala com a família. Bem, foi até bom a princesa Isabel ter libertado logo esses negros, porque estava ficando cada vez mais difícil lidar com eles. Eles não cumpriam as ordens que recebiam. Estavam ficando indolentes. Acabavam ficando mais caros do que vocês, os italianos. Mateu responde com orgulho: O meu povo trabalha duro, senhor Gumercindo, e aproveita para cobrar o sogro. Eles estão me cobrando as terras que o senhor prometeu para eles. Eles não querem esperar mais. Gumercindo argumenta desconfiado: Mas de que lado você está? Mateu responde: Do lado do senhor. Mas promessa é dívida, não é mesmo? O que custa deixar eles criando as galinhas, os porcos? Rosana apoia o marido. Maria do Socorro também. E completa: Dona Leonora vive contando que mesmo vivendo na pobreza na Itália, como eles viviam, sempre faziam muitas coisas em casa. Linguiça, o queijo, sei lá mais o quê. Gumercindo confessa sua preocupação. Mateu garante ao sogro: O senhor pode deixar que isso não vai acontecer. Eu garanto. No quarto, Angélica cede e diz para Augusto: Quero ser sua mulher, Augusto. O homem fica empolgado.
Jura? Angélica deixa claro. Mas não tenha pressa. E apague a luz. Seja carinhoso comigo. Mateu agradece Rosana por tê-lo apoiado na frente de seu pai. Ele comenta o que o sogro disse. Coitado. Sonha com esta casa cheia de netos. Desanimada, Rosana diz. Só se a Angélica puder dar esses netos para ele. Mateu a surpreende quando diz que eles também podem dar. E eu entendi, Rosana, que a minha vida está aqui. Quando ela pergunta se o marido esqueceu de Juliana, ele nega. Então, Rosana se lembra dos conselhos de Leonora e se impõe. Enquanto você estiver pensando nela, eu não quero que me toque mais. Eu quero você pensando em mim. Ou eu não quero nunca mais. Ela sai do quarto, deixando Mateu confuso. Bartolomeu e Leonora discutem sobre a vida na colônia. Mas aqui a gente reclama de barriga cheia, Bartô. Lá na nossa Itália, o que a gente comia? Polenta, minestra, carne de vaca, quando caía do céu. Era um luxo. A gente trabalhava e não se ganhava quase nada. A gente vivia cheia de dívida em uma miséria de vida. Bartolomeu afirma. Sim, Leonora, é verdade. Mas eu não vim aqui para continuar passando fome. A esposa rebate. Mas fome não estamos passando, graças a Deus? Bartolomeu continua reclamando e se exalta. Sim, mas por que você traz esse resto de comida lá da casa do patrão? Mas e os outros? Os outros estão comendo o quê, Leonora? E aquela venda do Batista está nos roubando. Mas eu quero saber quando vamos ter dinheiro para comprar a nossa terra. Porque eu não vim aqui para ser escravo de ninguém. Leonora tenta acalmar o marido. Mas o Mateu está vendo se consegue as terras que o patrão prometeu. O italiano sem esperança. Sim, mas aquele homem já arrumou a vida dele e não está mais se importando com a gente. Se ele não encher a barriga daquela Rosana, ele vai perder tudo antes de ganhar. Leonora concorda. Na casa de Francesco, todos estão reunidos para o casamento civil de Marco Antônio e Juliana. Francesco entrega os documentos ao juiz que verifica que está tudo certo. O sogro de Juliana aproveita que todos já estão presentes e faz um anúncio. Eu queria convidar os senhores para almoçar conosco depois, porque a festa é depois do casamento religioso. O juiz explica com a rispidez de um burocrata. O senhor sabe, não é, senhor Francesco, que o casamento de verdade, o casamento que vale, é o que nós vamos realizar agora aqui. Francesco afirma. Sim, claro que estou sabendo, mas a festa vale para os dois, certo? O juiz organiza tudo e dá início à cerimônia. Por favor, os padrinhos ao lado dos noivos e os noivos aqui na minha frente. Bem, cumpridas todas as formalidades de praxe e de acordo com a lei que rege os casamentos no civil, eu, na qualidade de juiz de paz, em pleno gozo dos direitos que a lei me confere, e diante das testemunhas aqui presentes, pergunto ao senhor Marco Antônio Magliano se é de sua livre e espontânea vontade receber a senhorita Juliana Splendori como sua legítima esposa, até que a morte o separe? Marco Antônio responde firmemente, sim, é de minha vontade. O juiz se vira para Juliana. Senhora Juliana Splendori, é de sua livre e espontânea vontade receber o senhor Marco Antônio Magliano como seu legítimo esposo, até que a morte o separe? Juliana demora para responder. O juiz insiste. Eu perguntei se aceita o senhor Marco Antônio como seu legítimo esposo, senhorita Juliana Splendori. Para alívio de todos, ela finalmente responde. Sim, eu aceito, senhor. O juiz faz a pergunta final. Se houver aqui nesta sala alguém que saiba de um fato que possa anular este ato, que se manifeste imediatamente, ou saiba que estará sujeito às penas da lei. Muito bem. Bom, neste caso, eu, no gozo dos direitos que a lei me confere, eu os declaro marido e mulher. O juiz faz um breve discurso. Bem, antes que os noivos e as testemunhas assinem aqui no livro próprio, eu gostaria de dizer umas palavrinhas. Bom, o que eu gostaria de dizer é que esse casamento que acabamos de realizar, unindo os destinos do senhor Marco Antônio Magliano e da senhorita Juliana Splendori, na verdade é o que a lei de uns tempos para cá considera como absolutamente legítimo e é o único realmente capaz de sacramentar a união de um casal, proporcionando aos cônjuges todos os direitos que a lei lhes assegura. Em outras palavras, eu queria dizer que o senhor Marco Antônio e a senhorita Juliana já são legitimamente casados, já podem se considerar marido e mulher. E eu quero parabenizá-los por isso, com o augúrio de toda a felicidade do mundo a ambos. Meus parabéns. Francesco cumprimenta Juliana carinhosamente. Parabéns, você é uma Magliano, e eu te amo tanto, filha minha. O juiz finaliza pedindo que todos assinem o livro. Na cozinha, Janete resmunga para as empregadas. Agora é rezar para o tal italiano não aparecer, ou essa italiana larga meu filho. Até no altar, se ele aparecer na igreja. Agora vão servir os aperitivos porque naquela sala é tudo festa. Sozinha no quarto, Juliana diz para si mesma. Eu devia ter estado feliz. Eu devia estar contente. Eu tenho que pensar no meu filho. Marco Antônio a chama para o almoço e diz. Mas antes eu quero beijar a minha mulher.
Na venda de seu Batista, os italianos cobram Mateu sobre as terras que Gumersindo prometeu a ele. Um trabalhador pergunta: Mateu, e nós vamos ter semente para plantar nas nossas roças, Mateu? Mateu tranquiliza a todos: a semente vai ser de graça. Antenor se intromete na conversa e provoca: depois da colheita, vocês vão pagar. Mateu não gosta, mas se vê obrigado a concordar. Mas o senhor patrão está dando as terras e as sementes. Não é justo que ele tenha uma parte no feijão, no milho? Sim, mas é pouca coisa, só para cobrir as despesas dele. Outro italiano responde: está bem, Mateu. Eu sabia que ia ser esmola demais. Bartolomeu questiona revoltado: e as galinhas? Os porcos que a gente vai criar? Vamos ter que dividir com ele também, não é verdade? Mateu se irrita: mas o que você queria, Bartolomeu? Na nossa Itália, alguém dava alguma coisa de graça para a gente? Na Itália vocês passavam fome. Meu Deus, levanta as mãos para o céu. Antenor continua provocando: falou o genro do barão e vocês calem a boca. Mateu fica enfurecido e o clima esquenta. Bartolomeu interfere e apazigua a situação. Os inimigos se olham com ódio. Batista tenta aconselhar Antenor: não faça isso, seu Antenor. O senhor vai arrumar encrenca. Antenor afirma: é isso mesmo que eu estou querendo, senhor Batista, para ensinar esse italiano. Eu nunca vou ser empregado de italiano, senhor Batista, nem depois de morto. Vendo o estado de embriaguez do homem, Batista se recusa a continuar lhe servindo. Antenor ameaça: se o senhor não me servir, seu Batista, eu fecho essa bodega agora. As empregadas conversam sobre o casamento na igreja. Mas por que o senhor Francesco não foi com a dona Janete e com o filho? Mariana explica: porque é ele quem vai entrar na igreja com a Juliana, Luísa. Luísa não entende. Mas, dona Mariana, o pai do noivo entrar com a noiva? Mariana é realista. E ela tem mais alguém nesta vida? Francesco, com muito cuidado, leva Juliana até o coche e se irrita quando o cocheiro a chama de senhorita. Senhorita Juliana? Não! Senhora Juliana! Senhora Juliana Magliano! Ela já é minha nora. O padre só vai sacramentar. Francesco pede a Damião que ele vá devagar. As empregadas comentam: bom, vamos entrar, porque daqui a pouco esta casa vai estar cheia de gente. Vamos, que comida e bebida é o que não vai faltar. Eu nunca vi tanta fartura, dona Mariana. Na igreja, Padre Vítor esperava e diz: eu não vi o senhor Francesco. Marco Antônio explica: ele virá com a noiva, Padre Vítor. A Juliana é órfã. O padre percebe o deslize. Desculpe, eu havia me esquecido, mas eu espero que eles não se atrasem. Então acho melhor vocês esperarem no altar, por favor. Vamos. Francesco admira a nora. Nunca vi noiva mais bela em toda a minha vida, Juliana minha. Teu pai ia adorar te ver vestida assim. Ele percebe que sua fala entristeceu a italiana. Desculpa, eu só falo besteira. Mas entra feliz na igreja, pelo amor de Deus. Juliana se esforça para transparecer o mínimo de felicidade e afirma: eu sou feliz, eu sou. Francesco ordena que Damião se apresse. Janete comenta com Marco Antônio: seus amigos estão todos aqui, e eles nem conhecem a noiva. O rapaz justifica: nunca apresentei a eles de medo que alguém pudesse me roubar. Janete, maldosa, resmunga: meu filho, só um italiano poderia fazer isso. Marco Antônio responde com firmeza: o italiano de quem você está falando, mamãe, já é passado na vida dela. E não estrague o dia mais feliz da minha vida, por favor. E pelo menos procure sorrir, que os convidados estão olhando. A megera desdenha de seu filho e diz: não tem o menor motivo para sorrir, Marco Antônio. O filho ordena: então finja que tem. Ao chegar na igreja, Francesco tranquiliza Juliana. As portas da igreja se abrem. Acompanhada por Francesco, que a segura com firmeza e orgulho, Juliana caminha lentamente até o altar, cada passo ecoando no silêncio sagrado. Todos os olhos estão atentos, hipnotizados por sua beleza radiante, sua elegância única, que ilumina toda a nave da igreja. O italiano, percebendo a tensão no rosto da filha adotiva, pede com carinho infinito que a nora sorria, querendo vê-la feliz neste momento que deveria ser o mais importante de sua vida. Marco Antônio recebe sua esposa no altar com alegria transbordante, seus olhos brilhando de emoção pura, o coração batendo descompassado de tanto amor e expectativa. Este é o momento que ele sonhou desde o primeiro dia em que a viu. Padre Vítor inicia a cerimônia com voz solene e imponente, cada palavra reverberando pelas paredes ancestrais da igreja. Mas o religioso não consegue resistir e aproveita para fazer uma crítica feroz ao casamento civil. O casamento civil, conforme está sendo propalado por alguns ateus, não passa de um papel passado em cartório porque não tem a bênção do Senhor como carimbo. Antes, é apenas um documento frio, um pedaço de papel. Mas aqui, vocês terão a união perfeita, aquela que terá a duração eterna. Ele apresenta os noivos com toda a solenidade do momento e, em seguida, pronuncia a fatídica fala que pode mudar tudo. Se entre os presentes existe alguém que saiba de algum fato que possa impedir este matrimônio, que fale agora, ou que se cale para sempre. O silêncio na igreja é ensurdecedor, pesado como chumbo.
carregado de tensão. Marco Antônio sente um frio na espinha, um arrepio gelado que percorre todo o seu corpo ao imaginar que um certo italiano possa entrar correndo e atrapalhar seu casamento, destruindo seus sonhos para sempre. Por um breve momento que parece uma eternidade, Juliana fecha os olhos e imagina Matteo. O rosto dele surge em sua mente como uma visão dolorosa e doce ao mesmo tempo. Ela sorri involuntariamente, um sorriso que vem do fundo da alma e quase troca os nomes dos homens de sua vida. Janete, sempre atenta, sempre observando cada detalhe, percebe imediatamente a situação delicada e sussurra discretamente para Francesco. Ela ia dizer o nome do outro. As palavras escapam como um veneno sussurrado, carregadas de malícia e preocupação. Enquanto isso, na colônia, o clima é completamente diferente. É de festa pura, de alegria contagiante. Matteo está feliz, tentando esquecer suas dores, e dança com Leonora, girando pela pista improvisada, rindo alto, vivendo intensamente aquele momento de descontração. Mas a paz não dura muito. Antenor, embriagado e com o ódio fervendo nas veias, se irrita profundamente e grita com toda a raiva acumulada. Vai para casa, italiano! Vai para casa, senão o teu dono vem te buscar! Cada palavra é cuspida como uma ofensa mortal. Os homens se provocam num crescendo perigoso, as palavras se transformando em ameaças reais. Antenor, perdendo completamente o controle, saca uma faca que brilha perigosamente à luz das lanternas. Matteo fica furioso, o sangue italiano fervendo em suas veias, e parte para cima de Antenor com toda a força de sua indignação. Tizio grita desesperado, a voz embargada pelo medo. Vai ter morte, seu Batista! Faz alguma coisa! O menino presencia uma cena que pode terminar em tragédia. Antenor avisa com voz rouca de ódio. Não! Ninguém se intromete, não, que eu furo! Sua mão treme na empunhadura da faca, os olhos injetados de ira e cachaça. Batista, tentando ser justo mesmo no meio do caos, chama a atenção do homem. Mas ele está desarmado, Antenor! Antenor grita como um animal ferido. Joga uma faca para ele, seu Batista! Anda, seu Batista! Joga a faca, Batista! A repetição do nome soa como um mantra desesperado. Matteo, corajoso e orgulhoso, pede uma faca sem hesitar. Batista, relutante mas pressionado, obedece e arremessa a arma. Os homens ficam numa luta justa e mortal. Eles seguem tentando apunhalar um ao outro, dançando uma dança perigosa de morte, cada movimento calculado, cada golpe buscando o alvo fatal. Gumercindo chega no momento exato, armado e determinado, e atira para cima, fazendo um estrondo que ecoa por toda a colônia. Parem com isso! Mas o que é isso aqui? Vocês querem se matar? Sua voz de autoridade corta o ar como uma lâmina. Batista, nervoso e suando frio, tenta desesperadamente explicar a situação. Eles estão bêbados, patrão. Bartolo completa, ainda ofegante. A gente tentou apartar, mas não conseguimos. Antenor tenta se justificar, mas suas palavras saem trêmulas. Eu só queria dar uma lição nesse italiano, patrão. Matteo rebate com raiva descontrolada, os olhos faiscando. Mas que lição? Eu não sou negro, escravo, que você botava no tronco, maldito. Cada palavra é uma punhalada no orgulho do capataz. Gumercindo, firme e decidido, recolhe as facas dos homens e ordena com autoridade absoluta. Vá para casa com a sua mulher, Matteo. Anda. O fazendeiro se vira para Antenor com um olhar decepcionado e diz com tristeza. E você, quando acabar esse esbórnia, passe em casa para acertar suas contas. Na casa de Francesco, a festa de casamento acontece num ambiente completamente oposto, regada a luxo e fartura, com música suave, conversas elegantes e o brilho das taças de cristal. Janete, sempre competitiva e não querendo ficar por baixo das outras senhoras da sociedade, mente descaradamente sobre a origem da família de Juliana para impressionar os convidados. A convidada elogia sinceramente. É muito bonita a sua nora, Janete. A sogra de Juliana continua abordando sua mentira elaborada. E muito culta também. Estudou em Paris, fala vários idiomas. Os olhos brilham com satisfação ao inventar uma aristocracia inexistente. Do outro lado da sala, Francesco conta a história verdadeira com simplicidade tocante. A pobre perdeu os pais na viagem para cá. E adotei ela, e meu filho ficou perdido de amor. Suas palavras carregam a dor real, a compaixão genuína. Os amigos de Francesco admiram sinceramente a beleza encantadora de Juliana, comentando baixinho sobre sua elegância natural. O amigo muda de assunto e traz preocupação à conversa. Mas, mudando de assunto, o amigo fez bem em vender aquela fazenda. Não está acompanhando o mercado de café? Francesco nega saber e fica curioso com a fala preocupante do amigo. O homem continua sua fala carregada de apreensão. Está sofrendo uma queda que nunca senti antes. O pior é que não para de cair. Francesco corta a conversa estressante rapidamente, pois não quer estragar aquele momento de tanta alegria e celebração.
Enquanto dançam numa valsa suave e romântica, Marco Antônio sussurra apaixonado no ouvido de sua amada. Eu te amo, Juliana Magliano. Se um dia eu perder você, eu vou morrer. Cada palavra sai do fundo de sua alma apaixonada. Juliana o tranquiliza, mas sem a mesma intensidade. Não fala isso. Eu te quero bem, Marco Antônio. Francesco e Janete dançam elegantemente. A mulher, ainda preocupada com as aparências, conta ao marido. Estou dizendo que ela é de uma família importante na Itália. Francesco concorda de forma simples e honesta, fazendo a esposa revirar os olhos de desdém. É verdade. O pai dela era meu amigo. Era importante para mim. Na cozinha, as empregadas estão muito atarefadas com o serviço da festa, mas sempre tem tempo para fofocar sobre a patroa nova. Luísa comenta com malícia. No meio de tanto luxo e fartura, eu duvido que a dona Juliana esteja pensando no italiano dela. Mariana responde sabiamente. Se estiver, está sabendo esconder muito bem. E em seguida ordena com autoridade. Bom, Luísa, faça um bom prato e leve para o Damião lá fora. O pobre está para cima e para baixo, a serviço dos convidados. A empregada avisa que prontamente já cuidou disso. De volta à sala, Juliana, cercada por Marco Antônio, família e convidados sorridentes, corta o bolo com delicadeza e serve o primeiro pedaço ao sogro, demonstrando publicamente o carinho sincero que sente por ele. Todos aplaudem emocionados com o gesto. A italiana pede licença educadamente e vai ao quarto tirar o pesado vestido de noiva. Lá, sozinha com seus pensamentos, Juliana quase cai em tristeza profunda, os olhos mareando de lágrimas contidas, mas se recompõe rapidamente e diz a si mesma com determinação forçada. Está tudo feito. Juliana Splendore Magliano. Na casa de Gumercindo, Rosana repreende severamente Mateo pela briga perigosa. Se meu pai não tivesse corrido lá, você podia estar morto agora, Mateo. Você não sabe do que é capaz aquele capataz. Mateo responde irritado, com desespero na voz. Então, da próxima vez, eu morro e pronto. Na cozinha, Gumercindo discute seriamente sobre o acontecimento violento com Maria do Socorro. Eu desconfiei que alguma coisa devia estar acontecendo quando pararam a cantoria de repente. A esposa responde aliviada. Foi bom você ter ido até lá. Podia ter acontecido alguma desgraça. Gumercindo revela uma decisão difícil que o está atormentando. Não posso mais manter o Antenor trabalhando aqui na fazenda. A mulher concorda sem hesitar. Bom, pelo Mateo, ele já estaria longe daqui. O fazendeiro completa com justiça. É, eu sei. Esse italiano também não é flor que se cheire. Ele estava enfrentando o outro na faca. Maria do Socorro pondera. E o Antenor estava bêbado. O homem afirma pesadamente. Os dois estavam. Amanhã eu vou ter uma boa conversa com ele também. Rosana entra na cozinha e a mãe pergunta com preocupação maternal. O que está acontecendo com seu marido? Visivelmente exausta por lidar com a situação delicada, Rosana diz com cansaço. Eu não sei, mãe. Ele fala como se não estivesse se importando com a vida. A mãe suspira profundamente e muda de assunto. Eu só queria saber notícias da sua irmã. Augusto chega tarde em casa, onde Angélica o espera pacientemente no quarto. Esperando você chegar. Você saiu para devolver as coisas do restaurante. Só voltou agora. Augusto se justifica rapidamente. Não. Depois eu me encontrei com os amigos. Fui ver o escritório que estão montando e... Eu não pensei que você fosse ficar preocupada comigo, Angélica. A esposa esboça um sorriso irônico no rosto e diz com mágoa mal disfarçada. Passei o dia inteiro aqui, sozinha, feito uma boba. Cinicamente, Augusto afirma. Podia ter saído. Angélica, tentando disfarçar sua irritação crescente, diz. Para onde? Com quem? Eu não conheço ninguém na cidade. Augusto se desculpa sem muito sentimento e a lembra. Desculpe, mas olha, eu falei para você que durante o dia não podia contar muito comigo, não é? Eu tenho meus afazeres, tenho negócios a cuidar. Angélica concorda resignada. Eu sei disso, mas podia ter vindo almoçar em casa. Ela o surpreende, revelando que cozinhou para o marido pela primeira vez. Um gesto de amor e dedicação. Augusto, como um bom apreciador de comida, se arrepende genuinamente. Que lástima. Perdão, amor. Ela questiona esperançosa se ele está com fome, mas o marido alega que já jantou com os amigos. Angélica pede com carinho, mas também com firmeza. Bom, pode se deitar. Mas, por favor, vá se despir em outro quarto e apague a luz. E completa, questionando com vulnerabilidade. Você ainda quer me devolver aos meus pais? Augusto responde, deixando a mulher satisfeita. Agora eu não teria mais motivo. Teria? Em outro canto da cidade, Paola cheira os lençóis com saudade infinita, relembrando cada momento ao lado do amado, e suspira, dizendo com melancolia. O dia tem 24 horas. No quarto nupcial, Marco Antônio se aproxima de Juliana com delicadeza e pergunta com carinho respeitoso. Posso me deitar com a minha mulher? Ela diz que sim, baixinho. Marco Antônio comenta animado. A minha mãe disse para as amigas dela que nós vamos embarcar para a Europa no primeiro vapor que partir de Santos. Juliana permanece seca, distante. Eu sei.
Vieram me perguntar. O rapaz imagina divertido o quanto a mãe deve ter inventado sobre Juliana e sua suposta origem nobre. Em seguida, Marco Antônio, com um olhar completamente apaixonado, confessa: eu nem acredito que você seja a minha mulher, Juliana. E completa com vulnerabilidade: mas ainda não de verdade, não é? Você me quer? Relutante, Juliana responde: se você me quiser. O marido declara com paixão transbordante: é só no que eu penso desde que eu te conheci. No dia seguinte, Antenor tenta desesperadamente se justificar. Eu tinha bebido além da conta, patrão. O senhor me desculpe. Gumercindo o repreende duramente, cada palavra carregada de decepção. Vocês dois beberam além da conta. Mas você não podia ter esquecido que agora ele é seu patrão também aqui na fazenda. Antenor se mostra arrependido, mas já sabe que pode ser tarde demais. Mas o patrão está decidido e diz com tristeza: agora é tarde para arrependimento. Eu vou ser obrigado a dispensar o seu serviço, Antenor. Antenor fica incrédulo, em choque com a decisão do patrão, mas não vê outra saída senão aceitar a situação com resignação. Gumercindo, em um tom conciliador, diz: sinto muito, não tem jeito. Eu quero que você saia daqui em paz. Também vou ser generoso pelos anos de serviço que você prestou para mim. Antenor lembra o patrão de sua utilidade passada. Eu fui o homem da sua confiança, patrão. Gumercindo confirma, entregando dinheiro com generosidade. Por isso mesmo, tome. Isso vai dar para você se sustentar um pouco, enquanto você não se arranja na vida. Agora, vá em paz. O patrão pede que Antenor deixe sua arma. Enquanto Antenor entrega relutante a arma para Gumercindo, uma tensão pesada toma conta do ambiente. Antenor se despede com ressentimento mal disfarçado. O senhor fique com Deus, patrão. Sozinho, o fazendeiro resmunga com pesar. Nunca vou ter outro tão leal. Mateus se aproxima da sogra e diz com humildade: eu queria pedir desculpas por ontem, Dona Maria. Maria do Socorro o repreende maternalmente. Você deu um susto na gente, Mateo. O italiano tenta se justificar. É, eu sei, mas é que na hora me ferveu o sangue. Gumercindo conta sua decisão com pesar evidente. Pronto, já dispensei o Antenor, mas me custou fazer isso. Mateu diz: ele não tinha mais serventia aqui nesta fazenda, senhor Gumercindo. O sogro fica irritado. Em seguida, o homem se acalma e diz: um dia isso tinha que acontecer. Vamos esquecer esse assunto. Antenor arruma suas poucas coisas para deixar a fazenda, cada objeto lembrando anos de serviço e lealdade. Tizil aparece curioso e pergunta: o senhor ainda vai pegar o italiano? O homem responde com um desânimo profundo: não, Tizil, eu vou embora em paz, como pediu o patrão. Ao ser perguntado para onde vai, o homem responde perdido: eu não sei ainda. Correr mundo. De repente, eu fiquei sem rumo na vida, Tizil. O menino continua o interrogatório. Está levando raiva dos italianos? Antenor afirma com sabedoria: não, a minha raiva eu vou deixar para trás quando cruzar aquela porteira. Tizil expressa sua vontade de ir embora junto com ele. Antenor sabiamente diz: não fala bobagem, moleque. Você não vive dizendo aí que é filho do patrão? O menino afirma: mas não sou não. Quem levou o filho dele no bucho foi a negrinha Naná. Antenor revela seus planos com nostalgia. Mas é atrás dela que eu vou, Tizil. Da negrinha Naná? Era a negrinha mais faceira daquela senzala, Tizil. A mais faceira. Ele olha nos olhos do menino, se despedindo com tristeza genuína. Gumercindo está reunido em sua sala, juntamente com Altino e seu filho. Os homens discutem seriamente sobre a grave crise do café e a possibilidade da limitação da imigração italiana. Mateu, sem entender nada do assunto complexo, fica preocupado. Mas, por que isso? Altino responde: por causa da febre amarela, senhor Mateu. Parece que foram vocês que trouxeram essa febre para cá. Mateu fica assustado e profundamente irritado com a acusação injusta do homem. Angélica visita a família, radiante de felicidade, contando alegremente sobre sua vida na cidade. Estou bem, mamãe. Estou muito feliz. Maria do Socorro comenta aliviada: pensei que você tivesse esquecido aqui de casa. Angélica responde carinhosamente: imagina. É que o Augusto anda muito ocupado com os negócios dele. Na verdade, eu só o vejo de manhã quando sai e quando chega. Às vezes, tarde da noite. Mas eu não me queixo. Rosana, curiosa, chama a irmã de canto. Vamos, minha irmã. Eu quero conversar com você. Então, Angélica, me conte. Como aconteceu? Angélica sorri e responde com humor: o diabo não era tão feio quanto me pintavam. Rosana fica feliz pela irmã. Então você conseguiu, Angélica. Perdeu o medo. A moça continua: eu me casei com o homem mais carinhoso e gentil desse mundo, Rosana. Mas ele esteve a ponto de me devolver aos nossos pais. Depois, eu conto. Minha irmã, agora me fale de você. Como é que está a sua vida com o seu italiano? Rosana conta: agora está tudo bem. Ele quer que eu tenha um filho. Os fazendeiros continuam discutindo a ameaça real da febre amarela.
Gumercindo comenta: a febre amarela não chegou ainda aqui na minha fazenda, mas eu já sei de alguns casos que aconteceram aqui em volta. Altino completa: pode contar que adoeceram desse mal alguns imigrantes recém-chegados. Mateus se irrita com o comentário e garante que na fazenda todos estão saudáveis. Altino, percebendo a irritação do italiano, começa a falar sobre as implicações políticas da crise do café. Ele comenta que será fundada a Associação dos Agricultores Paulistas para discutir e encaminhar ao governo as reivindicações dos fazendeiros. Gumercindo afirma: então eu vou participar. Altino explica a urgência dessa ação. Nós precisamos unir as nossas forças antes que seja tarde demais. Se o café for à bancarrota, o país vai junto. Na cidade, o assunto em pauta não é diferente. Irritado, Francesco reclama: essa gritaria por causa do bendito café. Até parece que o governo não tem mais nada para cuidar. O amigo explica: mas é que o preço do café está mesmo despencando, amigo Francesco. Lá fora, estão pagando a saca pela metade do preço que pagavam até outro dia. Os homens seguem discutindo sobre o assunto preocupante. Francesco, irritado com o governo, diz: amanhã o preço do café sobe de novo e acaba a choradeira. O governo deveria fazer dinheiro para a indústria, para o comércio, não abrir banco para sustentar fazendeiros ricos, como eles estão querendo. O amigo concorda: é verdade, amigo Francesco. Nós devemos andar com as próprias pernas. O outro amigo completa: e quando o café vai mal, todos os nossos negócios também vão mal. Francesco brinca com ironia: prefiro me casar de novo com a mulher que eu já tenho. Não é verdade? Todos riem alto. Marco Antônio e Francesco chegam em casa. Juliana avisa com novidade que instalaram o telefone. Francesco fica empolgado, como uma criança que acaba de ganhar um brinquedo novo. Ele liga para a telefonista e quando a mulher pergunta com qual número ele deseja falar, o homem responde animado: nenhum, senhorinha. Só queria ver se o telefone funciona. Obrigado. Boa noite. O homem fica satisfeito. Funciona. Juliana sobe para o quarto com Marco Antônio e mostra a ele o berço que chegou. Eu não sabia que você tinha mandado fazer. O rapaz diz: eu queria fazer uma surpresa para você, meu amor. Juliana responde: me fez. E te quero bem, Marco Antônio. Ele gentilmente pede: fala, eu te amo. A italiana responde: e eu te amo, Marco Antônio. O homem sorri radiante e a beija apaixonadamente. Os pais de Paola chegam para uma visita inesperada. A mãe diz: quando soubemos que o Dr. Augusto ia passar uns dias na casa do sogro dele, nós viemos aqui te ver, filha minha. Paola fica feliz com a visita. E fizeram bem, mamãe, porque eu estava morrendo de saudade do papai. O pai responde com carinho: eu também estava com saudade de você, filho. Mas parece que você está bem aqui, não é verdade? Paola confirma. O pai pergunta sobre a hospedagem. Mas e tem lugar para nós dormirmos aqui? Paola afirma. Mas é claro que tem. A casa é grande. A mãe diz empolgada. E amanhã nós vamos passear. Nós dois. Paola completa com animação. E eu vou junto. Na fazenda de Gumercindo, todos estão jantando juntos numa atmosfera familiar. Augusto diz: não, Dona Maria, eu não pretendo ficar muito tempo aqui. Mas, se a Angélica quiser, a moça prontamente responde: não, eu vou com você. Com más intenções envolvidas, Augusto sugere carinhosamente: você poderia passar pelo menos uma semana com a sua mãe, Angélica? A moça diz sem papas na língua: eu me casei para ficar ao lado do meu marido. Altino apoia a decisão de Angélica. Gumercindo fala sobre seus planos. Eu pensei em construir uma casa em São Paulo, mas eu acho que agora não é hora. Não o café, estando com o preço que está, né? Altino concorda. É verdade, amigo Gumercindo. Melhor deixar essa crise passar. Rosana explica. É que a mamãe queria ficar mais perto da Angélica. Augusto oferece gentilmente. Nada impede que a senhora fique uns tempos lá em casa, sempre que quiser, Dona Maria. Angélica afirma. A casa não é de luxo, mas a gente se ajeita. Rosana demonstra interesse em visitar a irmã. Mateu diz que ela só vai acompanhada dele. Maria se mostra preocupada. Eu não sei se eu ia me habituar à vida na capital da província. Augusto corrige a sogra. Capital do estado agora. São Paulo está crescendo a olhos vistos. Altino completa. E o que não falta por lá são italianos. Me desculpe, Mateu. A minha observação não teve intuito pejorativo. Apenas uma constatação. Mateu não se incomoda. Augusto continua. Se bem que, no pé em que as coisas andam, daqui a pouco nós vamos ter mais italianos aqui do que na Itália. Diferente da fala de seu Altino, Mateu se irrita com a fala do Almofadinha. Alguém tem que trabalhar nesta terra, Dr. Augusto. Todos parecem desconfortáveis com a tensão entre os dois homens. Leonora conta ao marido sobre a conversa preocupante que ouviu na casa do patrão. Eu escutei essa conversa lá na casa, porque disse que estão trazendo a febre amarela. Bartolo se irrita com a informação. Mas que besteira é essa? Leonora continua. Disse que os que estão chegando agora, coitados, estão morrendo. O marido diz, sim, mas estão pegando a doença aqui, santo Deus. Leonora afirma, mas tu, fala com o Mateu, porque ele escutou essa conversa lá deles. Francesco está bebendo com sua esposa na sala.
O homem continua irritado com a crise do café. O problema é que tem muito café por aí e eles continuam plantando. E depois correm para o governo para pedir mais dinheiro. Marco Antônio explica ao pai. A verdade, papai, é que é o café que ainda sustenta esse país. Francesco diz, mas o governo devia olhar para a indústria, Marco Antônio. Tem muita gente indo para a falência, fechando as fábricas. E quem se importa com isso? Janete pergunta preocupada. Mas você está perdendo dinheiro com essa gente, Francesco? O marido nega. O filho ameniza. O papai sabe para quem presta dinheiro, mamãe. Francesco completa. Sempre exigi garantia, Janete. Mas de repente, com garantia e tudo, podemos dar com os burros na água. Juliana se mostra preocupada com a febre amarela que assombra a região. Marco Antônio tenta tranquilizar a esposa. Não se preocupe, que ela ainda não chegou aqui, meu amor. O sogro também tenta acalmar Juliana. Ah, mas não se preocupe, filha, que não é como aquela peste que deu no navio. Ao ver o olhar triste e doloroso de Juliana, o homem se desculpa imediatamente. Desculpa, desculpa. Ai, Deus, não devia estar lembrando disso. Juliana se retira constrangida. Não faz mal, eu vou me deitar. Boa noite. Marco Antônio acompanha a esposa com preocupação. Francesco questiona a esposa. Você parou de implicar com ela, Janete? Janete responde de maneira dissimulada. Eu? Imagine se eu ia implicar. A sua nora vive nessa casa como se fosse dona dela? Senhor, meu marido. O marido comenta, orgulhoso de Marco Antônio. Nosso filho tomou gosto pelos negócios. Está me dando uma boa mão. Ele me falou que queria construir uma casa para os dois saírem daqui. Eu fiz ele entender que não era hora. Do jeito que as coisas estão caminhando, daqui a pouco vai ter muito fazendeiro vendendo palacete a preço de banana. No quarto, Marco Antônio tranquiliza a esposa sobre seus medos. Não tem perigo da tal febre chegar até aqui, Juliana. Esqueça isso. A moça diz preocupada. Mas tem gente morrendo nas fazendas. O marido fica desconfiado e questiona com ciúme. Está preocupada com quem? Juliana, percebendo a desconfiança perigosa do marido, mente rapidamente. Com você, comigo, com meu filho. Marco Antônio sorri aliviado. Ainda bem. Mas a febre amarela não vai chegar até aqui, Juliana. Fique sossegada. E os italianos que ficaram doentes trouxeram a doença com eles. Mas tem outra coisa. Juliana ouve atentamente. Marco Antônio fica sério e carinhoso. Eu mandei fazer o berço para o nosso filho. Ela diz. E eu já agradeci. O marido desabafa sua frustração. Mas é que você continua falando o meu filho e não nosso filho. Juliana concorda submissa. Está bem. Nosso filho. Marco Antônio insiste com ternura. Nosso filho, Juliana, porque a mãe dele é a minha mulher. O único amor da vida do pai dele. Na casa de Paola, os pais se organizam para dormir. Ela, sempre atenciosa, cede seu quarto com todo carinho. Nada disso, mamãe. A senhora e o papai vão dormir aqui. Eu me ajeito no outro quarto. A mãe aceita, tocada pela gentileza da filha. Paola, com o respeito de sempre, pede a bênção e se retira. Sozinhos no quarto, os pais conversam em sussurros sobre a filha. A mãe, com aquela sabedoria maternal, diz: Mas eu já não te disse que nossa filha estava feliz, Anacleto. O pai, ainda desconfiado, responde com hesitação. Mas talvez não queria esse matrimônio. A esposa o corrige com firmeza. Mas que matrimônio? Nossa filha está juntada com aquele lá. E aqui, gente, vejam só. Anacleto se mostra esperançoso, até mesmo ambicioso com a situação da filha. Sim, mas aquele lá está dando para sua filha uma vida de rainha. Bem, mas amanhã eu quero falar com o tal gerente da casa bancária, onde a Paola está botando o dinheiro dela. A esposa, preocupada com a imagem da família, o lembra. Mas você não se esquece, né? Que eu falei para ele que você era fazendeiro, hein? Anacleto brinca, permitindo-se sonhar. E eu não sou? Ei, Inês, ainda acabo comprando aquele cafezal inteiro. Vocês perceberam como o pai da Paola está sonhando alto? Será que vai dar certo esse plano dele? Na fazenda de Gumercindo, durante a visita de Altino, os fazendeiros conversam tensos sobre a crise que os assola. O ar está pesado de preocupação. Altino confessa ao amigo com pesar. Pois é, Gumercindo, eu acho que já estou quase arrependido de ter comprado aquela outra fazenda. Gumercindo tenta ser otimista, mas sua voz trai a incerteza. Não diga isso. Daqui a pouco, o preço do café está nas nuvens de novo. Isso é passageiro. O fazendeiro responde desanimado, o peso da realidade esmagando seus ombros. Não sei, não, será mesmo? E segue desabafando suas frustrações amargas. O café nunca teve tantos adversários, inclusive dentro dos meios políticos. Há quem diga que somos uma classe privilegiada, porque nadamos em ouro e estamos sempre nos queixando. É gente que só conhece café na xícara, não sabe o trabalho que dá e o custo de uma lavoura do café. Imaginem que nos chamam de barões. Gumercindo afirma com um suspiro pesado. Também não ostento esse título. Na verdade, é que depois que me chegaram aqui os italianos, me aumentaram muito os custos. Altino pergunta curioso, mas o seu genro não tem lhe ajudado? O fazendeiro reconhece. Sim, claro que sim.
Aliás, tem me saído melhor do que encomenda. É que os patrícios dele fazem cobranças, exigem coisas. O outro fazendeiro concorda, conhecendo bem o problema. Eu sei bem como é. Também tenho dessa raça em minhas fazendas. Gumercindo conta sobre as terras que teve que ceder aos italianos. Agora mesmo acabei de permitir que eles plantem a roça deles no meio do cafezal, para não ter que abrir novas terras para eles explorarem, né? Acabei financiando o adubo, as sementes. Eu quero ver como é que vai ser na hora da colheita. Altino completa com ironia amarga. Bom, na certa acharão que o amigo estará explorando quando quiser cobrar a sua parte. Gumercindo afirma que não vai deixar barato e vai cobrar. Engraçado ver como só mudaram os explorados. Mas a exploração continua, não é mesmo? Rosana chega educadamente para avisar que o quarto do Sr. Altino está pronto. Os homens se despedem e vão dormir. No quarto, Mateo fica agitado, remoendo a conversa sobre a febre. Seus olhos inquietos não conseguem encontrar paz. Rosana o acaricia, tenta acalmá-lo com ternura. Você ainda está pensando nisso, Mateo? O Sr. Altino e o Augusto não estavam falando de você e dos seus amigos. Estavam falando dos italianos que chegaram agora. Mateo fica ainda mais agitado, seus medos se revelando cruz. Mas é tudo gente nossa, Rosana. Eu estou preocupado. Imagina se essa febre chegar aqui nesta fazenda. Imagina. Sim, mas chegou aqui perto. E eu sou italiano. Posso pegar ela. Rosana, não percebendo que o momento é errado, tenta ser romântica. Se você pegar, morremos os dois juntos. Mateo se afasta dela bruscamente e responde seco como gelo. Me deixe, Rosana. Vá dormir e me deixe dormir. Esse casal não funciona mesmo. Eu não consigo ficar do lado de nenhum deles. E vocês? Na manhã seguinte, o sol nasce e os italianos se preparam para trabalhar nos cafezais. Na casa grande, Leonora observa Angélica com um sorriso malicioso. Ah, teu marido, doutor Augusto. Voltou mais magro do que antes. Pelo jeito, a senhorinha perdeu aquele medo. Angélica admite sorrindo, suas bochechas corando. Perdi. Estou feliz, dona Leonora. Estou muito feliz. Na hora, eu me lembrei de várias coisas que a senhora me falou. Leonora pergunta, já sabendo a resposta. E não era o fim do mundo? Era? Angélica confessa intimamente. Não. E eu me sujeito sempre que ele me quer. E ainda bem que ele não me deseja todas as noites. Leonora pergunta satisfeita. E você está feliz? Angélica responde radiante. Estou. Estou muito feliz, dona Leonora. Eu dou graças a Deus. Será que Angélica está mesmo feliz? Ou se forçando a aceitar sua nova realidade? Maria do Socorro entra na cozinha e, após verificar que tudo está pronto, pede que a empregada se retire, pois ela mesma irá servir o café. Maria do Socorro conversa afetuosamente com Angélica. Minha filha, se o seu marido quiser voltar hoje para São Paulo, deixe que ele vá. Fique aqui conosco mais uns dias. Angélica decide ficar, deixando sua mãe radiante. Eu vou ficar, minha mãe. O Augusto quer que eu fique para matar melhor as saudades que eu sinto da senhora. Maria do Socorro se emociona e elogia a compreensão do genro. Rapidamente, a moça muda de assunto. Mas me conta uma coisa. É verdade que o papai mandou o seu Antenor embora da fazenda? Maria do Socorro confessa aliviada. Para ser sincera, eu dou graças a Deus que ele tenha ido embora, porque olhar para aquele capataz me fazia lembrar dos negros e das negrinhas que viviam aqui na senzala. Angélica pergunta diretamente. A senhora está falando da Naná? Desculpe tocar no assunto, mas agora que eu sou uma mulher casada, minha mãe... Maria do Socorro corta firme como lâmina. Acontece que eu não quero falar sobre isso. Há assuntos que a gente prefere esquecer. Esquecer para não sofrer. Angélica insiste de maneira irritante. Eu sei disso, minha mãe, mas eu não consigo deixar de imaginar o que terá sido feito dela e da criança que ela carregava quando foi-se embora daqui. Terá nascido um homem? Uma mulher? Maria do Socorro responde amarga. E que diferença faz? Vai ser apenas mais um negrinho ou negrinha rolando aí por esse mundo de Deus. Angélica reflete com seriedade. Mas seja como for, vai ser meu irmão ou minha irmã. Meu e da Rosana, por parte do nosso pai. O questionamento de Angélica deixa Maria do Socorro visivelmente incomodada. Que conversa pesada, não é, pessoal? Vocês perceberam como a Angélica amadureceu? Agora, ela quer saber sobre essas coisas difíceis da família. Na casa bancária, Francesco recebe Anacleto e sua esposa. O pai diz ao banqueiro: eu quero abrir uma conta bancária com o senhor Francesco. Eu quero trabalhar com a vossa casa bancária. Francesco esclarece diplomaticamente. Me desculpe, senhor Anacleto, mas nós não trabalhamos com café. Anacleto surpreende e responde. Eu não vim pedir dinheiro, senhor Francesco. Eu vim depositar. Francesco fica satisfeito com a resposta do fazendeiro. Na fazenda de Gumercindo, Altino observa com soberba os italianos trabalhando e comenta. Verdade que essa gente veio da Itália? Trabalha como uns condenados, mas todo o dinheiro que ganham mandam para a Itália. Só falta roerem as unhas para economizar. Gumercindo completa. É dinheiro que está saindo do país.
Altino continua sua fala preconceituosa. Mas não é o que eu estou dizendo. Na minha fazenda, querem receber por tudo que fazem fora do contrato. Até mesmo para consertar uma cerca, querem receber. Gumercindo é realista. É verdade que nós precisamos muito deles. O amigo finaliza. Mas nós não podemos ficar na mão dessa gente, Gumercindo. Que revolta ouvir essas coisas, né, gente? O preconceito batendo forte contra os imigrantes que tanto trabalham. Na casa bancária, Anacleto entrega o dinheiro para Francesco com orgulho. Está aqui, senhor Francesco. 3 contos de réis. É tudo o que nós ganhamos nesse tempo que estivemos aqui, no Brasil. Francesco fica impressionado e instrui o filho a fazer o recibo. O pai de Paola diz: "A minha filha Paola falou bem do senhor." Francesco elogia a beleza de Paola. Juliana conversa nostálgica na cozinha sobre sua vida na Itália. Minha mãe Ana tinha uma boa para cozinhar. Quando meu pai Júlio matava o porco, ela fazia linguiça ou salame. Não tinha muito, mas também não faltava o que comer em casa nossa. Mariana pergunta: mas não era a fartura que é aqui dentro, não é mesmo? Juliana responde honesta: "Não, mas se vivia muito bem." Mariana questiona: "Então, por que seu pai resolveu vir para o Brasil, dona Juliana, se a vida lá é tão boa?" Juliana explica com simplicidade e tristeza: "Por causa do senhor Francesco. Mas estava escrito que os dois não iam chegar aqui. Nem ele, nem minha mãe." Janete entra na cozinha e interrompe com dureza: "Juliana, você não tem que ficar ajudando as criadas da casa nesse serviço." Juliana se defende, dizendo que o trabalho a distrai. Janete olha para as empregadas e, implacável, afirma: "Ela tem que saber o lugar dela." Juliana se retira magoada. "Eu sinto raiva cada vez que essa mulher aparece. E vocês?" A pobrezinha da Juliana só queria se distrair um pouco. Augusto e seu pai conversam durante a viagem de volta para São Paulo. O rapaz comenta que está aliviado pela esposa ficar uns dias com a mãe. O pai, que não é bobo, percebe as reais intenções do filho. E Augusto confessa: "Para mim, o difícil é ficar longe da Paola, pai." Altino o aconselha: "Você não deve se descuidar da sua mulher." Augusto o tranquiliza: "A Angélica é uma sonsa. Ela não me dá cuidados." Altino pergunta: "E a Paola?" O filho responde sorrindo: "Essa não me dá sossego." Altino confessa achar que talvez tenha loucura o filho ter ficado com as duas. Augusto se defende: "Mas fique tranquilo, meu pai. A minha vida está ótima como está." Vocês acham que ele consegue manter esse jogo duplo por muito tempo? Juliana desabafa com Mariana sobre sua preocupação em voltar a trabalhar quando tiver seu filho, já que se sente angustiada dentro desta casa sem fazer nada. Mariana pondera: "Com um filho pequeno para cuidar, não vai lhe faltar o que fazer. Pode ficar certa disso." A empregada tenta convencê-la de que irá se acostumar com a nova vida e a lembra da sorte que teve. Mariana acaba trazendo o passado de Juliana à conversa, citando Mateo. Juliana se ofende e garante: "O passado, para mim, é morto, dona Mariana. Eu já esqueci. Eu quero esquecer." A empregada se desculpa e sai. A caminho da venda, Mateo conversa preocupado com Bartolomeu sobre a febre. O amigo tenta acalmar Mateo. Mateo continua contando: "O doutor Augusto falou que andaram até desinfetando aquela hospedagem. E parece, Bartolomeu, que não vão deixar entrar mais gente da nossa Itália aqui no Brasil." Batista se intromete e conta notícias alarmantes. "Seu Mateo, parece que numa fazenda aqui perto já andou morrendo gente." Mateo se assusta e pergunta se era italiano. Batista responde que sim. Na estrada, um cortejo fúnebre passa por Altino e Augusto. Altino se preocupa e pergunta de onde é o falecido. O homem responde que é da fazenda Santa Clara e que foi da febre. Pai e filho se olham, assustados. Em sua casa, Bartolomeu parece angustiado. Ele começa a suar muito e se deita em sua cama. "Meu Deus, pessoal! A febre está chegando cada vez mais perto. Que angústia!" Na cidade, Francesco e Marco Antônio discutem preocupados sobre a epidemia. "Essa febre, papai, se ela se alastrar, ela vai acabar chegando aqui em São Paulo. E ninguém sabe como essa doença se propaga." O pai afirma: "Deve ser comum na peste. Vai chegando aos poucos e depois vai se espalhando." Marco Antônio expõe outro problema, mas os jornais não estão dando muita importância ao fato. Francesco completa: "Estão querendo esconder para não alarmar o povo." Francesco se despede e murmura sozinho: "Meu Deus, pior que essa peste é essa crise que está aí batendo na nossa porta." Marco Antônio vai para o quarto e pergunta à esposa se passou bem o dia. Juliana responde desanimada: "Passei. Meio aborrecida me passei." Marco Antônio pergunta preocupado: "Por que aborrecida?" Juliana desabafa: "Por não ter nada para fazer dentro desta casa." Marco Antônio tenta consolá-la: "Mas você não precisa fazer nada nessa casa, amor mio. Fique lendo, é bom." "O que é que você quer fazer?" Juliana confessa seu aborrecimento: "Não sei, mas tua mãe não me deixa nem cortar uma cebola. Eu não estava acostumada com esta vida, Marco Antônio." Marco Antônio lembra gentil: "Mas você agora é uma Magliano, meu amor." Olha aí o drama da pobre menina rica, pessoal. Padre Olavo visita a fazenda trazendo mais notícias sobre a febre amarela.
Parecia que tinha acabado e de repente começou tudo de novo. Mas desta vez a coisa parece muito séria, Sr. Gumersindo. Maria do Socorro pergunta aflita. Mas por aqui também, Padre Olavo? O padre tenta tranquilizar. Não, Dona Maria. Pelo que eu estou sabendo, foram registrados poucos casos por enquanto. A coisa está feia, feia mesmo. Na região de Campinas, São Carlos do Pinhal, Limeira, tem morrido muita gente. Em Campinas, principalmente. Rosana pergunta curiosa. Mas de onde vem essa febre, Padre Olavo? O padre admite sua ignorância, mas relata os esforços médicos. Não se sabe, menina. Não se sabe. Em Campinas, um médico, o Dr. Emílio Ribas, tem trabalhado incansavelmente com inspetores sanitários, turmas de desinfetadores. Sabe? Visitam nossas residências, desinfetam as fossas e, pelo que ouvi dizer, muitos homens que fazem esse trabalho contraíram a febre e acabaram morrendo. Pois é, a coisa está feia. Gumersindo pergunta, e o governo não está fazendo nada para deter? O padre explica. Bom, o que eu li nos jornais, Sr. Gumersindo, em São Paulo, no Instituto Bacterológico, que foi instalado no Hospital de Isolamento, um cientista, o Dr. Adolfo Lutz, tem se dedicado intensamente ao estudo dessa febre, procurando uma cura. Mas, pelo que eu estou sabendo, em vão ainda. Gumersindo lamenta irônico. Belas notícias o senhor nos traz, padre. O padre se justifica. Tenho que cuidar do meu rebanho, Sr. Gumersindo. Por isso, eu quero saber como estão as coisas por aqui. Mateu desconfiante. Por enquanto, ainda não morreu ninguém, Padre Olavo. O padre o desanima com outra notícia. Não morreu. Por aqui na vizinhança, Sr. Mateus. Eu mesmo encomendei o defunto. O padre solta essa bomba e deixa toda a família desesperada. A morte chegando cada vez mais perto. Augusto chega na casa de Paola. E sabendo que os pais da italiana já foram embora, os amantes não perdem tempo e correm para o quarto. Perto dali, Juliana pergunta a Damião se ele tem família. Damião responde, revelando os horrores da escravidão. Não, senhor, mas eu tenho um punhado de irmãos espalhados por este mundo que eu nem sei para onde andam. Sabe o que é, dona Juliana? O meu pai era reprodutor. Ele fazia os filhos e o dono dele vendia. Juliana se choca. Vendia? Damião continua contando sua história naturalmente. Por que essa cara de espanto, dona Juliana? Juliana pergunta horrorizada. Você foi vendido, Damião? Damião responde tranquilo. Fui, dona Juliana, para o pai da Madame Janete. Mas quando meu pai me fez, ele me fez antes da lei do ventre livre. Por isso que eu já nasci escravo. A última cria do meu pai era uma menina mulher, dona Juliana. Mas, quando levaram ela, levaram junto também a mãe dela. Ela só era minha irmã por parte do meu pai reprodutor. Quando me venderam, ela já era menininha. A pobrezinha nasceu num dia. No outro veio a lei do ventre livre. Se ela tivesse esperado um dia, dona Juliana, na barriga da mãe dela, ela tinha nascido livre. Nunca mais ouvi falar dela, a Naná. Juliana se emociona com a história triste do homem. Gente, que história devastadora! Vocês conseguem imaginar a crueldade desse sistema? E vejam como o Damião fala dessas coisas com tanta naturalidade. É de cortar o coração. Na manhã seguinte, na mesa do café da manhã, Padre Olavo acorda bem-humorado e Angélica comenta. O senhor nos assustou muito com aquela conversa de ontem à noite, padre. O padre se desculpa. Não foi minha intenção, menina Angélica. Mas não podemos nos descuidar, não é mesmo? Angélica pergunta angustiada o que eles podem fazer. O padre aconselha, dizendo que só lhes resta rezar. Leonora aproveita e pergunta preocupada. Ah, é verdade que foram os italianos que trouxeram a febre, Padre Olavo? O padre esclarece. Não é verdade, senhora Leonora. Há uns 40 anos atrás, houve uma epidemia lá no Rio de Janeiro. E não me consta que lá existiam tantos italianos como existem aqui hoje em dia. Febre amarela. De cada 5 doentes, 4 se curavam. Todos ponderam, esperançosos pela cura. Na venda do Sr. Bartolomeu, o clima é de desespero generalizado. Todos estão preocupados que a febre chegue na fazenda. Mateu espera agoniado pelo médico que está vindo cuidar de seu amigo. Gumersindo tenta acalmar o genro dizendo que pediu ao Padre Olavo mandar o médico vir assim que chegasse na cidade. Os dois seguem para verificar se o médico está chegando. Na casa de Bartolomeu, Leonora cuida do marido acamado, que delira de febre. Na casa grande, a família está reunida na sala. Gumersindo encontra um livro sobre a febre e lê. Os sintomas da febre amarela são dor de cabeça, calafrios, abatimento, como se fosse o incômodo de uma constipação. A pessoa sente calor, sua muito. Depois vem o calafrio. A língua fica branca, a pulsação fica forte, aumenta a frequência. A pessoa sente dores no estômago, ou nas cadeiras, nas pernas, nos braços. Dói o corpo inteiro. Mateu confirma aflito, identificando os sintomas no amigo. Gumersindo continua lendo. Às vezes, vômitos biliosos amarelos, outras vezes só náuseas. Aqui está escrito que se houver cura, o doente sua muito. O pulso volta ao normal.
E nos dias seguintes, aos poucos, as dores no corpo desaparecem. O italiano pergunta com temor: "E se não tiver cura?" O sogro lê com voz trêmula: "Bom, aí há vômitos sanguinolentos, denegridos e depois pretos, semelhantes a chocolate ou borra de café. A pele fica amarela, mais amarela que o marmelo. As dejeções alvinas tornam-se também pretas. O doente sente grande opressão no peito e dores na boca do estômago. As urinas diminuem, depois cessam completamente. Tem mais aqui: hemorragias pelas gengivas, língua, nariz e... Bom, um lugar que eu não posso falar." Mateus sai correndo desesperado para ver o amigo, depois da última parte da leitura do sogro. Rosana tenta impedi-lo, mas não consegue. Na casa de Paola, Augusto conversa com ela e conta que Angélica ficou na fazenda com a mãe. A italiana fica feliz em saber que terá mais tempo com o amado. Ele avisa que o pai vai ficar com eles também e explica: "É por causa dessa febre amarela, Paola. Está perigoso ficar na fazenda." Paola teme pelos pais e retornaram para a fazenda deles. Na cama, Marco Antônio sente o bebê mexer na barriga de Juliana e fica preocupado que a criança esteja para nascer. Emocionado, ele se declara: "Eu vou viver para você, Juliana, e para o nosso filho. Pode acreditar." Na sala da casa, Francesco comenta com Janete sobre o orgulho que está sentindo do filho. "Nosso filho mudou tanto, Janete, que eu às vezes até me espanto. Se interessa por tudo. Está me ajudando lá na casa bancária. A megera não consegue se conter e solta seu veneno. Ficou bobo de vez. O meu medo é que se um dia essa moça der um pontapé nele, ele nunca mais se aprume na vida." Francesco se revolta: "Mas que barbaridade você está falando, mulher?" Janete se justifica: "É meu coração de mãe, Francesco. É meu coração de mãe que está falando." Francesco rebate realista: "Ah, que coração de mãe, hein? É a tua maldade, Janete. É a tua maldade." Marco Antônio chega contagiando seu pai com a animação: "Pai, o seu neto já está mexendo na barriga da Juliana. Já está dando até pontapé ao malandrinho." Janete solta sua crueldade: "Que alegria é essa, Marco Antônio? Até parece que é seu filho." Marco Antônio rebate firme: "E é mesmo meu, mamãe." Francesco apoia o filho: "E será meu neto." Janete é implacável: "Pois meu não será nunca. Jamais." Francesco pede para o filho não se aborrecer com as falas da mãe amargurada. Que mulher terrível essa Janete. Altino chega na casa de Augusto. Paola o recebe: "Entra, senhor Altino. A casa é sua. O seu filho saiu 1 minuto, mas já volta. Eu vou levar a mala do senhor para o seu quarto. O senhor está com fome, senhor Altino? Eu estou com a janta pronta. Posso servir?" O homem agradece e diz que vai esperar seu filho chegar. Rosana e sua irmã conversam no quarto. A moça está assustada com a febre e diz: "Se tiver lugar na sua casa lá em São Paulo, acho que devíamos ir todos para lá." Angélica pondera: "Minha casa não é grande, Rosana, mas a gente dá um jeito. Seu marido iria também?" Rosana responde com preocupação: "Ele não ia querer abandonar os patrícios dele aqui. Depois alguém tem que ficar cuidando da fazenda." Maria do Socorro chega e confirma o pior: o senhor Bartolomeu está com a febre amarela. Parece que o que eles mais temiam, infelizmente, aconteceu. A febre chegou na fazenda, pessoal. Na colônia, os italianos estão reunidos em uma mesa. E Mateu: "É verdade. O Bartolomeu está com a febre, mas ele é forte e vai aguentar. E eu não quero ouvir ninguém dizer que está querendo ir embora daqui. Entenderam?" Um homem questiona: "Mas e se nós pegarmos também a febre, Mateu?" Mateu pondera e responde: "Ela está por toda parte, Mário. Não adianta querer fugir dela. E não podemos abandonar o trabalho." Todos os olhares se viram para Mateu, quando o homem questiona: "E você? Vai ficar aqui com nós, Mateus?" Será que Mateu vai encarar o risco de frente ao lado dos amigos? Na sala de sua casa, Gumercindo confirma o diagnóstico do médico para toda a família. Dr. Alvim confirmou mesmo que é a febre amarela, a doença do seu Bartolomeu, e já disse que atendeu outros casos na região. Angélica insiste desesperada que todos devem ir para sua casa em São Paulo, papai. As mulheres concordam e cobram a atitude do fazendeiro. O homem afirma que não pode deixar a fazenda. Mateu chega afobado, explicando a situação dos trabalhadores: "O meu povo está querendo ir embora daqui, senhor Gumercindo. Está todo mundo com medo de pegar febre." Gumercindo protesta: "Mas eles não podem fazer isso. Eles têm um contrato a cumprir." Mateu defende os trabalhadores: "Sim, mas ninguém quer morrer, senhor Gumercindo." Rosana avisa que todos vão para a casa de Angélica. Mateu nega e Gumercindo garante: "Se eu for, você vai também. Vão todos juntos." Mateu explica sua posição: "Se eu for embora daqui, senhor Gumercindo, o senhor vai perder toda a gente que trabalha aqui com esta fazenda." Após muita discussão, Gumercindo bate o martelo e decide que vai ficar com o genro na fazenda. Na casa de Augusto, Altino conversa com Paola e agradece a hospitalidade da italiana. Paola confessa sua preocupação com os pais na fazenda. O homem tenta tranquilizá-la, dizendo que a febre não vai chegar na fazenda deles. Ele muda de assunto e pergunta sobre a vida dela com o filho.
Paola abre um sorriso no rosto e confessa: "Ah, senhor Altino, eu tenho até medo de falar. Se tem felicidade nesse mundo, é o que eu estou sentindo aqui nessa casa com o seu filho. E eu nem me importo que ele tenha outra, porque eu sei que ele vive para mim." Augusto chega e fica feliz em ver que seu pai está na casa, mostrando o vinho que trouxe para comemorarem. Altino aprova e pede gentilmente para Paola providenciar o jantar. Augusto se adianta nos elogios. "Olha, a Paola preparou um belo macarrão especialmente para o senhor. Eu aposto que o senhor nunca comeu nada igual. Parece que a Paola conquistou pai e filho pelo estômago, não é mesmo?" Ao ver Rosana preparar as malas para a viagem, Mateu diz corajoso: "Quem não morreu da peste no navio, Rosana? Não tem medo de nada, entendeu?" Rosana afirma: "Isso não acontece 2 vezes na vida da gente." Mateu perde a noção dos perigos de sua fala e revela: "Naquele vapor, um beijo me salvou. Um beijo da vida e do amor, da minha Juliana. Mas aqui você, que é minha mulher, me deixa sozinho." Rosana se oferece: "Você podia vir com a gente, Mateu." Mateu explica que não pode abandonar a fazenda e nem seu povo. Rosana faz a pergunta que dói: "E se eu fosse a Juliana?" Mateu responde cruelmente: "Se você fosse a minha Juliana, Rosana, você ficava comigo." Rosana pergunta esperançosa: "Você quer que eu fique? Está pedindo para eu ficar, Mateu?" Mateu diz que não, e diz que vai levá-las. As palavras de Mateu cortam o coração de Rosana. Diferente de Rosana, Maria do Socorro insiste em ficar com seu marido na fazenda. Gumercindo ordena que ela vá, mas a mulher é irredutível na sua decisão. "Se o senhor não for, eu não vou sair daqui. Pela primeira vez, eu estou desobedecendo." Na venda da colônia, Batista tenta amenizar a situação servindo bebida aos italianos. Mateu chega anunciando que ele e o patrão vão ficar na fazenda. Em seguida, vai visitar o amigo Bartolomeu. Na casa de Bartolomeu, Mateu encontra Leonora desesperada, cuidando do marido. Ela conta que o marido continua queimando de febre, vomitando tudo que engole, e se desespera com medo de perdê-lo. Mateu tenta disfarçar sua agonia e tenta acalmar a mulher, com palavras de conforto. "Mas não fala isso, dona Leonora. Teu marido não vai morrer, porque nós vamos cuidar dele, entendeu? Ele vai aguentar. Teu marido é forte, dona Leonora. Agora, vai ver tua filha na vizinha e vê se come alguma coisa." Leonora recusa, mas Mateus insiste que ela vá. Mateu fica sozinho com Bartolomeu, fazendo uma promessa tocante: "Você não vai morrer, amigo. Não vai morrer."